Estamos de volta com o Ver Mais e uma coisa você nunca deve ter notado, ou se notou, não foi assim com tanta atenção, é a sua pisada. Isso mesmo, na forma como você anda ou como você corre. Cada um tem um tipo de pé e conforme a anatomia do pé, a pisada vai ser diferente. Mas você sabia que tem muita gente pisando errado por aí? Muitos sentem dores nos joelhos e até na coluna e não sabem o motivo. Outros percebem que o tênis está desgastando mais de um lado do que o outro. Sabe aquela forma totalmente desregular de gastar um calçado? Por isso a gente tem que ter atenção, porque você pode estar pisando de forma errada. E é justamente para falar deste assunto que hoje nós recebemos o educador físico, professor Rafael Libânio, e o fisioterapeuta e professor da Univale, Christian Lorenzo de Aguiar Marque. Boa tarde, professores, sejam bem-vindos. Boa tarde. Boa tarde. Vamos começar aqui com o professor Christian. Professor, a Univale faz um trabalho bem bacana ali, inclusive de graça para a população, que avalia a pisada, né, como a forma como o pé toca o chão, e isso pode influenciar na anatomia do corpo, né? Isso. Bom, boa tarde, Cris, boa tarde, espectadores. A gente trabalha com um laboratório chamado Laboratório de Podoposturologia. Podoposturologia é o termo técnico que se refere ao tratamento da postura através do posicionamento dos pés. A gente pode pensar como se fosse um prédio, o nosso corpo como se fosse um prédio, e que para ter um bom prédio precisa de ter um bom fundamento. Então a gente ajusta o fundamento para que não hajam rachaduras na parte superior. Então, através do posicionamento adequado do pé, a gente consegue moldar alguns aspectos posturais das pessoas. Olha só que bacana! Então, ali vocês corrigem postura, muitas vezes, avaliando a forma como a pessoa pisa. Eu sei que tem um programa de palmilhas, né? Até daqui a pouquinho eu quero ver ali que o professor trouxe que dá para pisar para ver como é o pé, né? É uma técnica antiga, uma técnica que ela começou na França com podólogos, né? E aí foi sendo desenvolvida. Hoje no Brasil são os fisioterapeutas que assumem esse tipo de trabalho. Rafa, você que trabalha com corrida, ou seja, que avalia o aluno ali na hora, a gente vê pelo tênis às vezes, né? Até como o professor falou, pela pegada, como é que é esse desgaste, né? E existem tipos diferentes, né? De pisar, ou seja, você já vê pelo desgaste do tênis, né? Certo. Boa tarde, Cris. Boa tarde. Então, tem um método mais simples que é justamente pelo solado do tênis. Você consegue já identificar uma forma que está tendo maior desgaste, seja na parte mais interna, o medial do tênis ou mais externa. E aí é um método que você basicamente já consegue identificar um desvio em relação à sua pisada. Esse aí é meu, ó, já avalia a minha corrida. E esse aí tem 3 anos de corrida. Tá novo, né? Já não é maratonista, né? Senão já não tinha mais tênis, como diz o professor. Corridazinha é bem simples. Tá, eu separei aqui, a nossa equipe também separou, a gente tem no plasma, vamos olhar para o pessoal que está em casa para a gente ir avaliando os tipos de pegadas, né, pessoal? Olha ali, ó. Pisada pronada, pisada neutra e pisada supinada. Olha a diferença de cada pé. Como é que a gente avalia, assim, na hora de fazer atividade física, por exemplo, Rafa? Isso aqui influencia muito no que você vai passar para a pessoa? Influencia bastante, Cris, porque na verdade a pessoa parada você já consegue até avaliar como que ele está, vamos dizer assim, equilibrando o peso corporal dele em cima da pisada. E aí quando você coloca uma pessoa, um exemplo, um tipo de pisada pronada para utilizar uma esteira ou fazer um movimento mais dinâmico, vamos dizer assim, que essa forma dele distribuir o peso, vamos dizer assim, jogando mais internamente, já atrapalha todo, vamos dizer assim, o desenvolvimento do movimento. Aí já tem que levar lá para o professor corrigir na Univale. O arco plantar é uma das principais estruturas do pé. É aquela volta que a gente faz, né, na parte interna do pé. Ali. Esse arco aqui, ele funciona de 2 maneiras. Ele faz o amortecimento e a impulsão. Sim. É o mesmo princípio da mola elíptica, como as molas de caminhão, por exemplo. Quando você bota peso em cima, ele deforma e amortece o peso. E as estruturas internas do arco, elas depois voltam elasticamente o arco à posição normal para te proporcionar a impulsão. Entendi. Se o arco é perdido, como nesse caso aqui, você perde a impulsão e, consequentemente, perde o amortecimento. Se o arco é demasiado, como nesse pé aqui, grande, você também vai perder a impulsão e a absorção.
Nas duas formas, há uma diminuição da performance do andar, do correr, e isso vai causar câimbras, vai causar dores na musculatura. E tem uma palmilha que possa corrigir isso? A gente tem que avaliar todo o resto do posicionamento, a gente não avalia somente o pé, né? A gente tem que avaliar todo o resto do corpo para saber que tipo de material que a gente vai usar para poder corrigir. Olha. A gente normalmente usa elementos. Elementos são peçazinhas de EVA que geralmente tem 2 milímetros, 3 milímetros de altura. O nosso pé é muito sensível, ele tem capacidade de perceber alterações de relevo de cerca de 3 milímetros. Isso dá para poder perceber, por exemplo, quando você tem um grãozinho de areia dentro do seu calçado que te incomoda de forma que você muda a sua passada por causa desse grãozinho de areia. Então, nós usamos esses elementos para realmente incomodar o pé, para você modificar a forma de pisar. Porque se não me incomodar, eu não vou lembrar, né? Se não te incomodar, não se lembra. A gente modifica a forma de você pisar por conta do incômodo. Claro. É diferente de palmilha ortopédica. As palmilhas ortopédicas, elas posicionam o teu pé de um jeito e você fica daquele jeito. Claro. Aqui a gente não conserta a posição do pé, a gente estimula a pessoa a parte a de dentro. Exatamente. A forma que ela anda. Rafa, quando a pessoa chega na academia que ela está assim, ó, por exemplo, né? E que ela depois vai ter que fazer sua correção, como o professor explicou. Mas aí você tem que mudar a forma de treinamento dela para ela não complicar mais ainda o que está por vir ali por causa dessa pisada. Vamos dizer que, na verdade, quando você pega uma pessoa já com uma pisada pronada ou supinada, normalmente tem exercícios que podem, vamos dizer assim, sobrecarregar ainda mais, vamos dizer, a articulação tanto do tornozelo quanto do joelho e quadril. Então, você tem algumas posições que você pode trabalhar de uma forma mais confortável, onde você acaba amenizando um pouco mais, assim, essa curvatura que está bem acentuada no tornozelo. Vamos continuar. Tem uma perguntinha do WhatsApp, vamos colocar agora, pessoal, aqui na tela, para a gente dar uma olhadinha. Ó, Maristela, gostaria de saber se a forma de pisar causa rachaduras nos pés. E aí, quem pode... Causa, porque a rachadura e a calosidade é uma adaptação do pé à pressão. Então, quanto mais pressão você tem, mais duro o pé fica e com mais possibilidade de rachadura vai haver também. Então, se você tem muita pressão numa determinada região do pé, mais específica, aquela região ela tem uma calosidade maior e a calosidade, como não tem tanta elasticidade, tem mais possibilidade de rachar. Olha, vamos ver aqui, vamos mudar, eu queria ver os tênis ali, pega ali, Rafa, o segundo tênis pra gente ver se esse aí tá pisando. Esse aí de quem? Ah, esse é do Matheus, vamos ver aqui. Se está pisando mais por esse... O meu era reta, né? O meu é a pisada plana. Então, comparando até os dois, realmente, o teu tipo de, vamos dizer assim, de pisado, você até utiliza numa forma, até dá para ver que a parte anterior do pé com um pouquinho mais de pressão, mas de uma forma, no conjunto do tênis, uma pisada mais plana. Já o segundo tênis, ele até está bem novo em relação aqui ao pisado, ao tipo do solado dele. Mas dá para ter uma ligeira observação aqui em relação à parte interna dele, mas assim, com menos pressão do que o restante do pé. Ele já então aquela supinada? Nesse caso aqui, assim, ele tem pouco desgaste de uma forma supinada, mas como o tênis ainda está novo, mas ligeiramente supinado, comparando com o primeiro tênis. O professor já vai fazer o teste, ele vai fazer o meu... Pega lá o do Marcelo Nunes agora. Pessoal, o tênis do Marcelo Nunes. Vamos ver. Olha ali, esses dois são do Marcelo. Olha aí, ó. Vamos lá. Já gasta mais esse aqui já assim, tem um desgaste maior, tem uma pressão maior aqui no terço anterior do pé. E mesma coisa no outro tênis. É o mesmo, Então, dizem que a pegada, ela é como uma digital, né? Que a forma de andar, ela é tão da pessoa, né? Cada um se adapta como pode à gravidade. Oh, de forma a economizar o máximo possível de energia. Tem uns que não se adaptam muito, né? Tipo eu que vim caindo. Isso vem desde a infância, né? Por isso que tem aquela cultura de deixar a criança brincar, andar descalço. Uma coisa importante sobre alguns tipos de tênis, né? A gente sempre pensa assim que o tênis mais caro é o melhor. Nem sempre é assim. Ai, que bom, tá? Nem sempre é assim. A gente deve observar algumas características do tênis, principalmente a capacidade de resiliência. O que é resiliência? É essa capacidade que o tênis tem de se deformar e voltar à sua forma original.
Os que têm menos capacidade de resiliência, eles deformam, eles talvez até sejam mais resistentes, mas eles deformam de maneira mais rápida. Entendi. Os que são mais elásticos, eles até são menos resistentes, mas eles não deformam, não fazem tão mal para o pé quanto... Ele volta ao formato original Isso. e continua ali na... Isso. Normalmente você vê um calçado que tem pouca resiliência quando ele é rígido, duro, você tenta mexer ele, ele não consegue mexer. Fala aí, Rafa, enquanto eu pego as palmilhas do professor aqui, que eu vou fazer o teste. Comparando, no caso esse daqui, realmente ele é um pouco mais rígido em relação a essa flexibilidade do tênis. É verdade, eu nunca tinha parado para pensar Os calçados planos, né, eles não são recomendados para quem tem pé plano, porque eles vão aumentar a condição Por do isso que quando eu aplanamento. coloco uma sapatilha, por exemplo, me dói as costas. Piora mais. Mas eu tô de sapatilha e tá doendo minha coluna, né? Porque anda reto. Exatamente. O pé supinado tem mais orientação de usar um calçado mais plano. E o pé pronado, ele tem a gente recomenda usar um calçado mais alto na parte posterior. Olha só. Por que supinado? Porque já que o calcânio já é virado, ele tem mais tendência a torcer ou a virar o pé, né? Então pode piorar um outro problema no pé do que o próprio posicionamento. Professor, infelizmente não vai dar tempo de eu fazer o meu teste aqui, que o nosso tempo já acabou, mas a gente pode voltar a falar sobre esse assunto, até porque, né, Rafa, a gente nem falou dos benefícios da prática de exercício, porque a gente está falando desses tipos de pegadas, mas a gente quer dizer, né, que todas as pessoas, de uma forma ou de outra, devem praticar atividades físicas, isso é sempre importante. Com certeza. Esse era o objetivo, né? Deixar até um alerta, eu estava até conversando com o doutor ali, em relação à galera que está utilizando da corrida como atividade física, mas sem nenhuma orientação técnica. Então, tentar buscar tanto no educador quanto no fisioterapeuta uma orientação mais específica e não simplesmente também sair correndo. Sim. Então, vejo aí vários grupinhos de corridas, aí simplesmente juntam 4, 5 amigos, vão correr sem nenhuma orientação, às vezes um calçado inadequado. Acaba prejudicando e acaba muito realmente o resto. ou indo lá me buscar uma orientação mais técnica, ou indo no consultório do doutor, somente por causa dessa orientação. Verdade. Eu gostaria de deixar claro também que a palmilha ela não é um milagre, né? Claro. A gente recomenda que as pessoas, antes de usarem a palmilha, que façam um treinamento para o pé. Então, o simples fato de você, por exemplo, andar mais descalço, usar menos sapato, aproveitar a areia da praia, aproveitar pisar no gramado, pisar em terrenos diferentes, já é o suficiente para causar esses estímulos da musculatura interna do pé. Que bacana. Gente, adorei, tá? Adorei. Muito bom. Estão convidados para voltar aqui no programa para a gente falar. O verão tá aí, né? Assunto não vai faltar para todo mundo começar a praticar atividade física, tá bom? Muito obrigada, sejam sempre bem-vindos.